Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal da Mundo Brasil. Hoje, já no capítulo 5, mais um mergulho nessa história de sabedoria, vida feminina e de muita força e muita fé. Nós vamos começar a nossa manhã com o nosso momento de conexão, apoiando os nossos pés no chão, uma postura ereta, preferencialmente, com os isquios apoiados na cadeira, os dois pés apoiados no chão, as mãos recostadas sobre as coxas, os ombros eretos, a cabeça voltada para cima. E na postura de confiança, os olhos fechados. Postura de confiança, os nossos olhos fechados. Nós começamos uma respiração presente e consciente, para que a gente se dê conta de que estamos aqui agora, que tudo que temos é o momento presente. Então, nós vamos inspirar contando até 3 e expirar pelo nariz contando até 6, mais lentamente. Novamente, inspira, conta até 3 e expira contando até 6, num ritmo lento, tranquilo, com calma, suavidade. Mais uma vez, inspira e expira. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo a presença para esse encontro do amando, agradecendo pela semana abençoada que tivemos, agradecendo pela confiança, agradecendo porque mesmo quando não pudemos enxergar, nós confiamos. Agradecendo porque mesmo tendo tantas vontades, tantos desejos e tantos planos, nós confiamos que os planos divinos são infinitamente melhores do que nós pedimos que o Senhor nos capacite em paciência, em sabedoria, em confiança, para que possamos adentrar esta semana completamente confiante nos planos que o Senhor tem para nós. E por mais que muitas vezes nós achamos que sabemos sobre a nossa vida, nós temos a certeza de que o Senhor sabe muito mais. Que essa semana seja uma semana abençoada. Que nós tenhamos a postura autorresponsável para não criticar, não condenar, não entrar em queixas e lamúrias, para que nós possamos entrar completamente confiantes em tudo que o Senhor guarda e reserva para cada um de nós. Que o Senhor proteja e abençoe todas as pessoas aqui presentes. Proteja e abençoe todas as pessoas que são impactadas por cada pessoa que está aqui hoje. Possamos colher os frutos do Espírito, o amor, a paciência, a confiança, que essa colheita transborde e a fé impacte positivamente a vida das pessoas que convivem conosco. Nos dá agora, Senhor, a alegria de estarmos aqui, a alegria de estarmos aqui reunidos em Seu nome, com a Sua permissão, possamos ficar mais uma semana sustentados
pelo amor e pela fé que vem do alto. Devagarinho, vamos abrindo os nossos olhos, com o nosso melhor sorriso, entregando o nosso melhor para todos. E agora, Lu, vou marcar você aqui. Muito obrigada por estar aqui. Vamos presentear com o estudo de hoje, no capítulo 35. Bom dia, Bom dia. estão me ouvindo bem? Peço desculpa que esse não é muito o meu forte, né? De falar assim, um pouquinho nervosa, mas vamos lá, vamos deixar. Então, esse foi o capítulo 35 de Jó. Essa semana aconteceu muita coisa assim que me lembrou muito, muito de Jó. E assistindo, depois eu até vou mandar também para vocês, assisti tipo um breve filme dele e que explicou a história dele, então me fez pensar muito na vida da gente em si, né, no todo. Então, vamos lá. Eu estou no capítulo 35, que é onde Eliú fala com Jó. Eliú, ele era um dos profetas, né, mais novos, e depois que todos falaram, ele resolveu falar. E ele, nesse versículo, ele fala muito da grandeza de Deus, do quanto Deus ele é poderoso, do quanto Deus está acima de tudo. Aqui diz: o bem ou o mal não podem afetar a Deus. Respondeu mais Eliú, dizendo: tens por direito dizer: maior é a minha justiça do que a de Deus. Por que disseste? De que te serviria? Que proveito teria mais do que o meu pecado? Eu te darei respostas a ti e aos teus amigos, contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que eventuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberás ele da tua mão? A tua impiedade faria mal ao outro, tal como a tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem? Por causa das muitas opressões, os homens clamam, e por causa do braço dos grandes. Porém, ninguém diz: onde está Deus, que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atenderá para ela o Todo-Poderoso. E quando ao que disseste que não verás juízo, há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera a arrogância. Logo, Jó em vão abre a boca, e sem conhecimento multiplica palavras. O que eu entendi desse capítulo, né? Entendi que nesse capítulo o amigo de Jó o repreende por suas queixas, por não ter a resposta de Deus. Uh, Jó, ele se queixava, ele não blasfemou em nenhum momento contra Deus, ele não pecou contra Deus, mas porém ele queria que Deus falasse com ele, ele se queixava para Deus do porquê que aquilo estava acontecendo com ele, o porquê se ele achava, né, tipo assim, que ele não tinha pecado, e realmente Jó não pecou contra Deus, mas ele queria saber o porquê que Deus
estava em silêncio. Por que, que Deus não falava com ele? Por que, que Deus não respondia a ele, né? E o principal ensinamento que eu tirei desse capítulo é que a justiça ou a maldade humana, ele não afeta Deus, mas apenas outros seres humanos. Deus, ele é soberano, ele está acima de tudo. E muitas vezes, o nosso querer, nós temos o livre-arbítrio, e ele não interfere nisso. Então, Deus, nós somos livres, digamos, para fazer o que a gente quer, e o resultado das nossas ações é que interfere a gente. Se formos bons para nós teremos bons também para os outros, e isso vai impactar tanto a nós quanto o outro. Assim como se a gente for mal, isso não vai impactar a Deus, vai impactar nós, vai nos ferir, vai ferir o nosso próximo também. Ele argumenta que Deus está muito acima das nossas ações para serem impactadas por elas. Deus, ele é soberano e está acima de tudo. Eu aprendi a importância de buscarmos a Deus com verdade e sinceridade no coração, sabendo de que Ele está sempre conosco em qualquer situação. Às vezes acontece muito assim no desespero, às vezes a gente ora, a gente clama a Deus, mas não com sinceridade, não com verdade. Às vezes no desespero a gente ergue a voz, clama, faz aquela oração, fala, mas é como se Deus não nos ouvisse, porque ali não há sinceridade, não há uma entrega total para Deus. Nesse capítulo, ele traz a reflexão sobre a necessidade de buscar a Deus com humildade e sinceridade, de querer conhecer a Deus. Até quem já chegou ao final também de Jó, Jó, ele conhecia a Deus, ele ouvia falar de Deus, ele sabia da grandeza de Deus, tanto é que ele tinha uma vida próspera, ele tinha riqueza, ele era abençoado. E em tudo na vida dele, ele via a grandeza de Deus. Mas mesmo ele perdendo tudo, ele não abandonou a Deus, porque ele sabia do poder de Deus. E Jó foi o único que conheceu realmente a Deus. Que quando ele ora e ele reconhece que Deus, ele é soberano, que Deus é maior que tudo e que realmente ele precisa de Deus, a vida dele começa a mudar e ele começa a prosperar novamente. Deus, ele é soberano, é presença, e aqui até coloquei, o sofrimento não é a ausência dele, mas pode nos levar a conhecer quem ele realmente é. É porque, às vezes, na maioria das vezes, né, a gente lembra muito mais de Deus quando a gente está sofrendo. A gente clama com mais sinceridade. E não é porque Deus, às vezes, está em silêncio que ele não fala conosco, que ele não está ali presente, que ele não está vendo a nossa situação. Isso me fez, assim, até quando a Thaís, no capítulo 34, falou, me veio muito insights, assim, da minha vida, mas uma delas foi, quem me conhece sabe, né, que quando eu passei ali pelo câncer, que para mim foi uma das piores notícias que eu já recebi na minha vida, e que me marcou muito aquele dia. E quando ela falava, eu lembrava, sabe? E daí eu me lembrei, tipo, eu sempre tive esse conhecimento mais assim de buscar Deus, de orar, de querer Deus perto, sabe? E quando ela falava, eu me lembrei de quando eu vim para casa e soube da notícia, no dia que eu soube da notícia, e o quanto eu precisava ser forte. E naquele momento, tipo, você não espera por aquilo, você não está preparado, você não está fortalecido, digamos, né? E eu lembro que eu agradeço muito, eu estava ontem refletindo sobre isso, eu agradeço muito pela sabedoria que Deus nos dá, pelo conhecimento que Deus nos dá, porque eu lembro que eu orei a Deus e eu sabia que naquele momento eu tinha que ter Deus perto de mim, eu sabia que eu precisava dele, não sabia do amanhã, era muitas incertezas, muitas dúvidas, muito medo, e eu sabia que eu precisava ter Deus comigo.
E eu lembro do propósito que eu fiz de toda vez que viesse dúvida, medo, eu orar. E ali, ontem eu refletindo sobre isso, eu agradeço a Deus porque foi uma forma de eu me sentir mais perto de Deus e também de eu me guardar. E quando eu buscava Ele, eu me guardava do mal, eu me guardava de palavras, porque vem na vida da gente. Quem nunca foi julgado como Jó, né? Quem nunca, por mais que os nossos amigos tentem nos ajudar, por mais que eles tentem nos consolar, mas muitas palavras nos ferem, sabe? Eu ouvi palavras de pessoas que jamais eu imaginaria, de que aquilo era consequência, que aquilo é, sabe? As pessoas julgam querendo ajudar, mas o único que pode nos fortalecer, realmente, o único que a gente deve se voltar realmente é para Deus. É Ele que tem a nossa força, a nossa coragem, é Ele que está presente conosco. E a gente tem que buscar, o que eu mais tirei disso, de aprendizado, é que buscar a Deus, realmente, com sinceridade do coração, com pureza nas palavras, sabe? Porque Ele é presente, Ele sempre vai estar presente, não importa se é em meio a um sofrimento muito grande, a uma luta muito grande, mas Ele está ali, Ele sempre vai estar presente na vida da gente, sempre, sempre cuidando, nos guiando, nos conduzindo para o melhor caminho. E eu acho que seria isso que eu queria passar hoje.